14 horas 22 minutos, está no ar mais uma edição do Sobre Livros e outras atividades aqui no Rádio Clube de Angra, como já é habitual todas as segundas-feiras, por volta desta hora, 14h20, mais coisa, menos coisa. Boa tarde aos dois, os dois anfitriões do costume, doutora Melania Castro e doutora Avelino Santos. Muito boa tarde aos dois, neste já final de abril, a última semana de abril e primeira também de maio. Boa tarde. Boa tarde. Olha, para esta última semana de abril, que é um mês que tivemos o Dia da Liberdade, o dia onde se nasceu e começou a falar-se muito efetivamente na própria liberdade e na democracia. Também foi um mês em que o Papa Francisco também faleceu e que nos trouxe também algumas ideias de liberdade e de fraternidade também. Para esta última semana de abril, temos sempre as exposições que ainda estão permanentes e que devem ser realmente visitadas e que trazem sempre algumas ideias sobre o tratamento destes temas. Temos, por exemplo, a nível da gravura, a Tourada no Prelo de Pedro Evangelho. A nível da fotografia, temos, portanto, uma exposição de fotografia do Coll de Carvalho, que é um arquiteto e que, portanto, tem por título Dentro e Fora, e elas são mesmo umas dentro, outras fora, e, portanto, daí dentro e fora. É uma fotografia a preto e branco e que, portanto, traz-nos uma ideia de como fotografar e de como realmente trazer algumas questões também importantes. Por outro lado, temos também uma outra exposição de fotografias do time em que realmente deu o título Jaleia àquela exposição. Ora bem, esta exposição é uma exposição que foi feita fotografias na Gâmbia e, portanto, foi inaugurada no dia 11 de abril, portanto, e vai estar até ao dia 30 de junho, até ao fim do mês de junho. Trata-se de uma exposição muito interessante e que no canal YouTube já está, portanto, a ser divulgado um vídeo sobre esta mesma exposição, que tem tido bastante aderência e, portanto, é também uma exposição que aqui pedimos para as pessoas poderem ver e, portanto, aprender alguma coisa com estas viagens que outros vão fazendo e que nos vão trazendo esses deleitos. Por outro lado, temos também uma outra exposição, que é uma exposição maior, que vai estar até meados de setembro, até o dia 13 de setembro, vésperas das festas da Serreta, da Felicita Serreta, Nossa Senhora dos Milagres. Portanto, que a gente intitulou O Cabido Atlântico de Angra, Fronteira da Expansão, da Fé e da Coroa. Isto é, o Cabido, portanto, nasce a 3 de novembro de 1534 e, portanto, na mesma altura e na mesma bula que é criada a própria Diocese de Angra e, portanto, em 2024 fez de 490 anos. E, portanto, em 2034 fará portanto, 500 anos de existência, juntamente com a Diocese, e com esta exposição sobre o Cabido, nós lançamos, portanto, o repto dos 500 anos, e assim arrancamos com estes lançamento dos 500 anos da própria Diocese e de tudo isto. E, evidentemente que o Cabido não tem só a ver com a própria Igreja, tem a ver com todos nós, com todas as vivências que tivemos aqui também. É evidente que estas são as exposições que temos agora patentes e portanto, vamos ver tudo isto que é importante para termos em conta o que vai acontecer naquele espaço biblioteca. É evidente que aqui temos também outras mostras que estão também lá patentes, como por exemplo uma
sobre o 25 de novembro e que também vai dar asa a uma exposição que será também, que irá arrancar em finais de setembro, sobre o 25 de novembro e os 50 anos dos 25 de novembro. Uma data muito importante. Uma data também muito importante, tal como a do 25 de abril, que traz também, portanto, todo um conceito muito interessante, e é bom renovarmos e aprendermos alguma coisa do que é que foi o 25 de novembro, para nunca nos esquecermos destas datas, são datas importantes, termos isso em conta. É evidente que hoje temos aqui novamente este programa, que é, portanto, livros e outras atividades, em que temos, portanto, esta parceria com a Biblioteca e o Rádio Clube de Angra, e, portanto, temos mais, portanto, o que é que vamos ter mais? Helena, diz lá. Portanto, a Biblioteca amanhã estará a marcar presença na Semana Cultural da Escola Básica e Secundária Tomás de Borba, com Pensar com a Caixa, cinema alternativo. Portanto, a exibição de curtas para as turmas do 10º ano. Portanto, o objetivo é promover o pensamento crítico, mas também o sentir, criar empatia através dos conteúdos que selecionados e que serão apresentados para reflexão aos alunos. Ainda esta semana, no dia 30, temos um dia cheio na biblioteca, com a realização de 2 oficinas. A oficina do papel, que é dinamizada pelos utentes da Casa de Saúde São Rafael, já está esgotada. Também a oficina de escrita para cinema pelo realizador Eduardo Brito, também esgotada. E o clube de leitura pelas 18 horas, aí sim ainda estamos a aguardar, mas não, ainda é possível mais algumas inscrições. Portanto, a sessão será dinamizada pelo professor Carlos Severino, portanto, ou seja, um excelente motivo para que possam participar na atividade do clube de leitura. São muito bem-vindos. E ainda para o próximo sábado, que é agora, portanto, ainda faz parte desta semana, que é a chamada tertúlia paleográfica. Okay. Portanto, que será... Portanto, é aquele hábito de uma vez por mês fazemos esta tertúlia paleográfica de estudo e de análise de textos, de documentos antigos. Neste caso é um documento do século XVIII, dos primeiros 20 anos do século XVIII, em que trata-se de um documento de um clérigo de São Jorge, porque é preciso termos em conta que a Biblioteca de Angra, a Biblioteca e o Arquivo de Angra abrange a terceira São Jorge e Graciosa. E, portanto, nós devemos ter esta preocupação de levar informação e documentação que nós aqui guardamos dessas outras ilhas também. Já fizemos também da Graciosa, agora estamos em São Jorge e, portanto, depois vamos distribuindo isto. Esta tertúlia paleográfica tem o intuito de... como o próprio nome indica, é uma tertúlia, é uma conversa, é um diálogo, é um apresentar de dúvidas, é aprender também, quer na escrita e na leitura da escrita da paleografia, quer também na aprender o contexto em que os documentos são feitos e são ali apresentados. Portanto, nós procuramos nessas tertúlias, que é sempre no primeiro sábado de cada mês, pelas 15 horas locais. É uma tertúlia que é presencial e online. Temos gente a nível presencial, mas também temos pessoal que nos acompanha online, e temos alguns que estão desde a primeira edição desta tertúlia, sempre presentes, nunca falharam uma vez que fosse. Okay. O que é muito interessante notar isto, mesmo online. Temos pessoal de Évora e de Coimbra que estão lá presentes, e principalmente o de Évora está sempre, nunca falhou, à hora certa, lá está ele ali presente. É uma coisa fantástica e deve-se reconhecer isto. E tem-nos dado também muitas ideias sobre a contextualização dos documentos, o que é muito interessante, esta partilha de ideias a nível do país. É muito interessante. Portanto, é uma tertúlia que se faz
E a vantagem destas tecnologias permitir que seja também online tem esta questão, toda ela bem marcante e que é muito interessante. Portanto, eu acho que estas tertúlias não é uma leitura paleográfica e estamos ali a ver as coisinhas todas, mas é sim uma forma divertida de aprendermos de vários tipos de escrita das diversas épocas. É muito giro e, portanto, aconselho a quem estiver interessado a inscrever-se, porque isto só por inscrição, que é para podermos enviar os links para quem estiver online, mas quem estiver cá na ilha pode aparecer às 3 da tarde, mesmo até sem inscrição, e, portanto, participa nesta tertúlia. Quem estiver fora da ilha terá que ser por inscrição, para podermos enviar e receber o próprio link. Portanto, era isto que também tinha para dizer para maio, que é já agora no próximo sábado, e depois na próxima segunda-feira já anunciamos outras coisas para maio. Pronto. Em termos de atividades, mais alguma coisa, doutora Melania? De atividades para esta semana, portanto, foram todas referidas. Eu tenho, portanto, 2 sugestões de leitura. Eu também tenho. Podemos passar então às sugestões, quem quiser começar. Olha, eu trago aqui uma sugestão de leitura, que é o seguinte. Trata-se de um livro que já não é assim muito recente, foi editado em 2000, portanto, há quase 5 anos, ou 5 anos praticamente, que é de António Pedro Vicente. O título não é nenhum romance para a gente ler nas horas vagas, não é assim de uma leitura muito vaga, também se lê bem, e trago isto porque é um título que se lê muito bem, mas que tem o título é o seguinte: O Tempo de Napoleão em Portugal, Estudos Históricos. Ou seja, porquê é que eu trago este trabalho? Isto é uma reunião de estudos que este autor, este professor, reuniu, de comunicações que ele fez em vários sítios. E reuniu neste volume tudo aquilo que tinha a ver com a presença de Napoleão e das forças napoleónicas em Portugal. De uma invasão a Portugal. E não era só Portugal, foi Portugal e outros países europeus que o Napoleão invadiu. E eu lembrei-me de trazer isto devido à invasão na Ucrânia, portanto, também. Que é também uma invasão. Sim, deixa de ser. Para além disto, este trabalho, que é um pouquinho volumoso, é muito interessante de se ler, tem uma leitura muito, muito simples e apaixonante, porque trata vai depois desembocar naquilo que se deu mais tarde, em 1820, a Revolução Liberal Portuguesa. Sem esta ação de Napoleão e a invasão de Napoleão em Portugal, não sei se essa revolução se teria dado naquela altura. Portanto, nós não sabemos. É sempre duvidoso, mas, no entanto, deu-se. E o que é que eu trago isso também por uma razão muito simples? É que a partir de 2020 nós começámos a comemorar os 200 anos da libertação de Portugal do absolutismo. E isso vai perdurar por aí abaixo, por esses anos todos, até à afirmação total desse mesmo liberalismo em Portugal. São sempre 200 anos. E portanto, em 2025 tivemos aqui, mesmo aqui em Angra e aqui nos Açores, tivemos ações muito interessantes. No ano que vem, em 2026, vamos ter outras comemorações também de 200 anos de acontecimentos importantíssimos aqui e assim sucessivamente até criar-se em 2020, em 1828, portanto em 2028 fazemos, portanto, 200 anos de uma revolta que houve em frente ao Palácio dos Capitães Generais, que afirmou-se aí uma luta constante pela própria liberdade. E daí aquele largo, chama-se largo, que não é mais uma praceta, com largo, em frente ao Palácio dos Capitães Generais, tem lá uma placa ainda, e espero que nunca a tirem, que é Largo 22 de junho. Portanto, é evidentemente que aquela placa é fundamental, porque é realmente referente a 1828.
aquilo que se passou ali. E este livro, e esta leitura, que é uma leitura que se lê muito bem, que está por secções, trata de toda da invasão e da intenção de invadir Portugal, e também da fuga ou da partida da família real para o Brasil, e portanto a partir daí tudo se vai desembocar e vai depois o descontrole total de uma paz podre que se vivia em Portugal, que não é muito desconhecido de nós, essa paz podre. Portanto, depois em 1820, na Revolução de 1820, no Porto, na cidade do Porto. Evidentemente que tiveram outros acontecimentos antes, que em 1817 a morte de um indivíduo que foi na forca, que também lutou muito pela própria liberdade e pelo fim do absolutismo em Portugal. E, portanto, este livro traz-nos estas raízes para nos conduzir a isso. E era muito interessante, por isso eu trago também, que acho que é interessante, numa outra perspectiva, atenção, numa outra perspectiva, mas que é uma leitura fácil, embora seja uma leitura histórica, mas é uma leitura fácil também, e para aprendermos bastante sobre estas questões. Muito bem. Sim, senhor. E leituras fáceis também são o que eu trago. A primeira, De Memórias Nos Fazemos, de Violante Saramago Matos, a filha do nosso Nobel, de José Saramago. Um livro pequenino, de 127 páginas, com pequeninas reflexões de Violante, que abordam a relação entre pai e filha, o impacto que o escritor teve na construção da identidade e da estrutura e mesmo do sentido que ela depois acaba por dar, não é, ao seu percurso enquanto escritora e enquanto ser humano. O que é que eu aprendi com esta leitura? Que eu acho que é sempre uma pergunta muito pertinente, não é? Que o leitor pode ou não colocar, não é? Eu trabalhei muito aqui o conceito de memória não só como resgatar algo que me traz um sentimento, uma boa recordação, mas também algo como um processo de aprendizagem, a possibilidade de realizar um processo de aprendizagem ao resgatar algo que ficou incompleto. Há quem refira que quando recordamos que alteramos sempre alguma coisa, estamos sempre a reconstruir, não é? Nós podemos reconstruir ou mesmo construir, portanto a memória também pode ser utilizada como uma ferramenta de aprendizagem, de autorreflexão e de autoconhecimento. Portanto, penso que é uma leitura que acrescenta ao leitor uma perspectiva diferente sobre o entendimento das memórias e como estas memórias podem ser utilizadas como ferramentas auxiliares da razão e do intelecto, permitindo que haja um crescimento e um desenvolvimento de todas as possibilidades ou potencialidades que o ser humano possa ter. Portanto, achei uma leitura fácil, com alguns pensamentos fortes de José Saramago. Vou só partilhar aqui um ou dois. Quando Violante perde um filho e quando atravessa, portanto, quando desenvolve uma doença grave, o nosso Nobel da Literatura, portanto, o que disse a ela foi: a última coisa que podes ter é pena de ti. Vamos, filha, levanta-te. Página 23, para quem depois tiver curiosidade. Ou seja, um homem que sente, ele sente, mas que procura transcender essa dor. E isso é o mais nobre que nós, enquanto seres humanos, podemos, não é, aspirar. Também o conselho que ele dá a Violante, de que ela deve escrever, mas que só devemos falar do que sentimos. É a primeira coisa que ele refere, do que sentimos, depois do que sabemos, depois daquilo que nos toca.
Achei, portanto, que ela expõe de uma forma muito genuína e autêntica esta relação com José Saramago e como isso determinou a identidade dela enquanto escritora, enquanto profissional, portanto, e a nível de sentido para a vida. Uma outra leitura também fácil, mas noutro registro, é de Vamberto Freitas, O Imaginário dos Escritores Açorianos, portanto é das edições Letras Lavadas. Vamberto Freitas, penso que é conhecido, mas vou só referir aqui um pouquinho. Nasceu nas Fontinhas, Ilha Terceira, em 1951, emigrou com a família para os Estados Unidos em 1964, onde se formou em estudos latino-americanos pela California State University. Foi correspondente, colaborou com alguns jornais da imprensa local e nacional, publicou estudos críticos e ensaios sobre as literaturas norte-americana e açoriana, e ele aqui tem uma colaboração também no suplemento Cultura do Diário da revista Cartaz Cultura e Artes em Santa Catarina, portanto no Brasil, ou seja, um homem que já abordou diversos temas que se relacionam com a literatura açoriana. Nesta obra, ele aborda o imaginário dos escritores açorianos, dando destaque a João de Melo, José Martins Garcia, Álamo Oliveira, Dias de Melo, Vasco Pereira da Costa, Cristóvão de Aguiar, Onésimo Teotónio de Almeida. Portanto, escritores que pensaram os Açores, pensaram também o futuro e, portanto, o que é que ele aponta aqui como uma possibilidade ou como até mesmo uma afirmação. Portanto, este imaginário dos escritores açorianos, como é que nós podemos caracterizar? Ou colocar a primeira questão. Há um imaginário que possa ser definido, ok, é um imaginário de escritores açorianos ou de escrita açoriana. Ele aponta que sim, porquê? Porque o ponto de partida é o mundo ilhéu. E esse mundo ilhéu tem, portanto, um contexto cultural específico, que é caracterizado também por uma geografia muito particular e por uma história. E isso é o ponto de partida para uma grande parte da criação literária. Eu penso que é uma leitura que também será muito proveitosa para quem tenta saber um pouquinho mais sobre aquilo que os nossos escritores escrevem e o sentido da nossa literatura. Portanto, hoje a sugestão fica entre as memórias e o imaginário dos escritores açorianos. Aliás, nesse campo também Vitorino Nemésio também já defendia esse conceito. É verdade. Escritores açorianos aqui em destaque. Quando já são 14h46, já vamos aqui com 25 minutos de conversa, mais ou menos o habitual. Portanto, há umas despedidas finais, há um esclarecimento final agora para fechar. Olha, em destaque. Para fechar, eu destacava aqui a próxima tertúlia paleográfica, que é agora no próximo sábado, e que faço sempre este apelo para que as pessoas possam se inscrever e participar, porque é uma aprendizagem para todos. É esta a questão das tertúlias paleográficas, é precisamente isso. Não é nós sabemos muito, nós sabemos pouco. É uma aprendizagem constante sobre a questão da paleografia. E, portanto, fazia este apelo para o próximo sábado, dia 3 de maio, pelas 15 horas, temos mais uma tertúlia paleográfica. Devo redizer que estas tertúlias vão até ao mês de junho, e depois há um interregno, porque a biblioteca, julho, agosto e setembro, fecha aos sábados, não está aberta, e portanto só voltamos depois a abrir e a ver em outubro, e será, portanto, na primeira semana de outubro, haverá a próxima, uma outra tertúlia. Portanto, seria interessante inscrevermos agora para esta e para a de junho,
porque a de junho também será interessante, e a de junho terá um documento também que me parece muito interessante, que é um documento que vai relatar uma arca de 3 chaves. Já foi aqui referido para quem apanhou. Pois é. Portanto, fica aqui o apelo para este próximo sábado, que é um documento da Ilha de São Jorge, e que também é interessante, que vamos terminar, começámos no sábado, no fim de semana passado, e vamos no mês passado, e vamos terminar agora este mês. Sim, senhor. Muito obrigado aos dois, mais Muito uma vez. obrigado. Continuação de uma ótima semana, e próxima segunda-feira cá estaremos novamente. Boa tarde, obrigado. Agora, Next Summer, boa tarde para todos.